Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares. Essa daqui é da Escola Naval. Na verdade, esse problema eu já resolvi, só que eu usei derivada para resolver. Então alguém me pediu para resolver sem derivada, tá bom? Então, vamos lá de novo. Qual a menor distância entre o ponto da parábola, y é igual a 1 menos x ao quadrado, e a origem? Então veja, eu tenho aqui o plano cartesiano, o eixo y, e aqui o eixo x, tá? Nesse plano eu vou desenhar essa parábola aqui. Y é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, x ao quadrado é uma parábola com cavidade para baixo, porque o que acompanha x ao quadrado é negativo, tá? Então, ela cruza o eixo y no ponto 1, aqui o ponto 1, tá? E com cavidade para baixo, vai cruzar o eixo x no ponto 1 e menos 1. Então, vou fazer assim, ó. E pra cá, certo? Então, essa é a parábola. Se você tem dificuldade de como é que desenha isso aqui, pergunte nos comentários que eu indico outro vídeo onde eu tenho como desenhar essa parábola, tá bom? Ele quer saber a menor distância de um ponto da parábola e a origem. Então, a origem é esse ponto aqui, ó, de coordenadas 0 e 0, tá? Então, aqui na parábola tem vários pontos. Vamos pegar um ponto aqui, esse ponto aqui, que tem coordenadas x e y, tá? Ponto genérico. E ele quer saber a menor distância entre a origem e esse ponto aqui. Na verdade, ele quer saber qual ponto, né? Porque tem vários pontos aqui. Então, esse ponto aqui, a distância desse ponto até a origem é esse aqui, ó. É uma distância bem maior do que essa distância aqui. Esse ponto aqui tem essa distância aqui, ó, tá? Ele quer a menor distância entre algum ponto dessa parábola e a origem. Então, eu vou pegar esse ponto genérico, x e y. Então, a distância entre esse ponto genérico x, y e a origem vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Onde esse cateto aqui é justamente a medida y. Essa medida é y aqui, ó. Y. E esse cateto aqui é justamente a medida o quê? X. Então, a distância entre esses dois pontos, d ao quadrado, vai ser o quê? A hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, está aqui, a distância ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que a relação entre x e y é dado justamente por essa parábola. Por quê? Porque o ponto da parábola, qualquer ponto dessa parábola, segue essa função aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o y, que é 1 menos x ao quadrado, e colocar no lugar do y aqui. Para quê? Para eu obter a relação entre a distância e apenas o x, porque aqui eu tenho a relação da distância e o x e o y. Mas eu quero a relação da distância só com uma dessas letras, ou o x ou o y. E eu acho que é mais fácil obter a relação entre a distância e o x. Por quê? Porque o y é 1 menos x ao quadrado. Então, eu vou pegar 1 menos x ao quadrado e colocar aqui. Vai ficar assim, ó. Distância ao quadrado é x ao quadrado mais, aí no lugar do y, 1 menos x ao quadrado. Tá vendo? Então, esse y é 1 menos x ao quadrado, ele veio ao quadrado. E a distância ao quadrado vai ser o quê? X ao quadrado. Aí, esse aqui é produto notável, né? Então, vai ser mais 1 menos 2x ao quadrado mais x à quarta, tá bom? Então, isso aqui ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1, 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, quadrado de x ao quadrado é x à quarta. Então, eu vou obter que a distância ao quadrado vai ser o quê? X à quarta. Então, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado mais 1. Então, a relação entre a distância ao quadrado e x é dado por essa função aqui, por essa equação aqui, né, onde envolve d e a distância x, e o valor de x, tá? Então, no outro problema que eu resolvi, que eu usei derivada, eu apresentei esse gráfico aqui, tá? Que é o gráfico dessa função aqui, ó. D ao quadrado mais x à quarta menos x ao quadrado mais 1.
Então tá aqui, eu chamei esse d ao quadrado de u de x, que é uma função qualquer, uma função genérica em função de x, tá? Então essa u de x vai ser igual a x à quarta menos x ao quadrado mais 1. E quando eu fui jogando valores para x, coloquei valores entre os em volta do zero, né, de 0,05 em diante, por vários pontos aqui, fui obtendo valores e coloquei no gráfico aqui, ó. Tá? Então, para esses valores de x, esses são os valores de y aqui colocados no gráfico, ok? Então, essa é a função. O que eu preciso saber? Como isso aqui é uma função do quarto grau, ela tem 3 concavidades. 1, 2, 3. Tá? O que acompanha o x à quarta é positivo, então ele tem mais concavidade para cima do que para baixo. Tá? Como é quarto grau, 3 concavidades. Como o coeficiente do x à quarta é positivo, 2 concavidades para cima e uma para baixo. Tá? Então ficou aqui. Ó. De forma que a distância ao quadrado ela vai ser mínima aonde? Nesses pontos aqui, ó. Nesse valor de x aqui, nesse valor de x aqui, tá? Mas eu não posso tirar esse valor do gráfico, eu tenho que tirar isso matematicamente. Isso daqui é só para ilustrar como é que a gente vai chegar no resultado, certo? Tá. Outra coisa, a derivada, para resolver esse problema, a gente usa um conceito da matemática chamado derivada. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico. Por exemplo, nesse ponto aqui, a reta tangente nesse ponto é essa aqui, ó. Tá? E o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Nesse ponto, é o coeficiente angular da reta. Tá? Quando eu achar a derivada dessa função, eu vou procurar o coeficiente angular zero. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, em que o coeficiente angular vai ser zero. Por quê? Porque o coeficiente angular zero é aquele em que a reta é paralela ao eixo x. E isso acontece aonde nesse gráfico? Aqui, aqui e aqui. Então, quando eu achar a derivada e igualar ela a zero, eu vou achar 3 pontos que satisfazem isso. É esse x e esse x. Esses dois valores de x aqui são os que fazem d ao quadrado o seu mínimo possível. Ou seja, é onde a distância vai ser mínima possível. Vai ser nesse x. E no x aqui, desse ponto aqui, vai ser onde a distância é máxima local. Ou seja, somente considerando esse pedaço aqui do gráfico, esse aqui é um valor de máximo local. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Então, eu chamo essa daqui de uma função u de x, tá? E eu vou calcular a derivada da u de x, através do limite, que é o limite assim, ó. Limite, tá? Quando u de x mais um pequeno valor a, menos u de x, dividido por a, quando a tende a zero. Tá? E o que é isso aqui? Então, isso aqui é justamente a definição de coeficiente angular, que é a variação do y dividido pela variação do x. Tá vendo? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Pegar uma função aqui, assim. Ó. Então, nesse ponto aqui, digamos, esse aqui é o x. E esse daqui é o u de x. Tá? Então, eu pego uma pequena variação no x, ou seja, esse ponto aqui é o x mais o a, ou seja, eu acrescentei a, tá? Essa é a variação do x, é o a. E eu obtive aqui um u de x mais a. Então, o coeficiente angular da reta tangente aqui, tá? Vai ser o quê? O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Tá? E o ΔY é o quê? É o u de x mais a menos o u de x, que é isso aqui. Ó. E o ΔX o que é? É esse a. Porque do x até o x mais a eu aumentei o a. Então, a variação do x é o quê? É o a. Então, está aqui. Ó. Então, o limite disso daqui, quando o a tende a zero, ou seja, menor possível, vai ser o quê? Vai ser a reta tangente nesse ponto aqui. Vai ser o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto.
Então, isso daqui vai me dar a, 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 a derivada dessa equação, dessa função aqui, tá bom? E, então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar u mais a e colocar no lugar do x nessa função e colocar aqui, tá? Então, eu vou fazer u mais a elevado à quarta e vou fazer u mais a elevado ao quadrado. Então, vou colocar aqui do lado, ó. U não, né? X mais a elevado à quarta é o quê? É x à quarta mais 4x à terceira a mais 10 x ao quadrado a ao quadrado mais 4x a ao cubo mais a quarta, tá? E x mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado, tá? Então, isso daqui eu vou usar para fazer u de x mais a. Então, vai ser assim, ó. Limite, quando a tende a zero, tá? Do quê? De uma expressão bem grande dividido por a. E quanto que vai ser essa expressão? Então, u de x mais a vai ser x mais a elevado à quarta, que vai ser tudo isso aqui, x à quarta, mais 4x à terceira a, mais 10 x ao quadrado, mais 4x a terceira, mais a quarta, tá? Então, é isso aqui, ó. É o x à quarta, só que no lugar do x eu coloquei o x mais a à quarta, menos x mais a ao quadrado. X mais a ao quadrado é isso aqui, então vai ser menos x ao quadrado, menos 2xa, menos a ao quadrado, tá? Esse aqui, mais 1, menos u de x. Mas u de x o que que é? É isso aqui. Então, menos x à quarta, menos, né, aqui, ó, menos vezes menos mais x ao quadrado, e menos vezes mais 1, menos 1. Tudo isso daqui dividido por a. Tá? Então, o limite, quando a tende a zero, de tudo isso aqui dividido por a vai ser o quê? Então, observe que aqui tem menos x à quarta e aqui tem x à quarta. Então, isso corta com isso. Aqui tem menos x ao quadrado e aqui tem x ao quadrado. Então, isso corta com isso. Aqui tem mais 1 e aqui tem menos 1. Então, corta, corta. Tá? E tudo que ficou tem a. Então, eu vou pegar cada termo desse aqui e dividir por a. Então, 4x à terceira a dividido por a, dá 4x à terceira. 10x ao quadrado dividido por a, dá 10x ao quadrado a. 4x ao cubo dividido por a, dá 4x ao quadrado. A à quarta dividido por a, dá a ao cubo. Menos 2xa dividido por a, dá menos 2x. E menos a ao quadrado dividido por a, dá a. Então, isso aqui ficou assim, ó. Limite, quando a tende a zero, de quê? De 4x ao cubo mais 10x ao quadrado a. Ah, eu simplifiquei por a, né? Cada a que eu tirei aqui, eu simplifiquei com a de baixo. Ponto. Então, ficou 10x ao quadrado a mais 4xa ao quadrado mais a ao cubo menos 2x e menos a. Tá vendo? Tá? Então, primeiro eliminei o que tinha mais e menos aqui. Depois dividi tudo por a e ficou isso aqui. Agora, o limite disso daqui, quando x tende a a, é o quê? É essa expressão com o zero no lugar do a. Então, isso aqui vai ser o quê? 4x ao cubo mais 10x ao quadrado vezes zero, mais 4x vezes zero ao quadrado, mais zero ao cubo, menos 2x, menos zero. Então, onde tem zero, desaparece. E essa expressão ficou 4x ao cubo menos 2x. Tá? Ou seja, esse limite aqui, que é o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto da parábola, é isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu quero descobrir em qual valor de x que essa tangente vai ser zero. Por quê? Novamente. Porque
A tangente zero é a reta paralela ao gráfico. Então, eu vou localizar esse ponto aqui, que é mínimo local, esse ponto que é mínimo local, e esse ponto que é o máximo local. Então, vou pegar isso aqui igual a zero. Então, 4x ao cubo menos 2x igual a zero. Vou colocar 2x em evidência, vai ficar 2x vezes 2x ao quadrado menos 1. Isso é igual a zero, tá vendo? 2x vezes 2x ao quadrado dá 4x à terceira, e 2x vezes menos 1, menos 2x. Quando é que essa multiplicação vai ser igual a zero? Quando x for igual a zero, ou 2x ao quadrado menos 1 for igual a zero. Tá? Só que esse daqui, 2x ao quadrado menos 1 igual a zero, significa o quê? Que x ao quadrado é igual a meio. Isso significa que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de meio. Que, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, vai ser o quê? Então, vai ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, os valores de x, que a tangente do gráfico é zero, tá? Os valores de x, em que a tangente desse gráfico é zero, é nesse, vai ser o quê? Mais ou menos raiz de 2 sobre 2, que é esse ponto, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Lembrando que menos raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos menos 1,41 dividido por 2, que é mais ou menos 0,705. Né? Tá vendo? É mais ou menos esse ponto aqui, ó. E esse daqui vai ser o raiz de 2 sobre 2, que é o mais ou menos 0,70, que é aqui, tá? E o zero, x igual a zero, que é aqui, ó. Então foram os três valores de x que eu achei, ó. X igual a zero e o x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Só que eu quero saber a menor distância, ó. Qual a menor distância? Então, a menor distância ocorre quando x for mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, a menor distância, eu vou jogar nessa fórmula aqui para saber a menor distância. Então, a distância ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x à quarta menos x ao quadrado mais 1, quando x for o quê? Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou jogar só mais raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 elevado à quarta, porque é x à quarta, menos raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 1. Então, ficou que d ao quadrado é igual. Bom, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui dá 4 sobre 2 à quarta, 16. Menos, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 2 ao quadrado é 4, mais 1. Tá? Então, para somar isso aqui, tudo embaixo tem que dar 16, então multiplico embaixo por 4, multiplico em cima por 4. Esse daqui multiplica embaixo por 16, em cima por 16. E vai ficar aqui d ao quadrado é igual a 4 menos 8 mais 16. Então, 16 menos 8, 8. 8 mais 4, 12. Sobre 16. Então, d é igual a raiz de 12 sobre 16. Opa, sobre raiz de 16. Raiz de 12 é 2 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui simplificando, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, a menor distância, vou colocar o resultado bem aqui no meio, a menor distância vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, agora o que você vai fazer? Agora, se você tiver alguma dúvida, você vai colocar o momento em que você teve a dúvida nos comentários e uma descrição da sua dúvida, tá? Que eu vou elucidar, vou te dar uma resposta que vai te esclarecer essa dúvida aí, tá bom? Assista, reassista para compreender, assista várias vezes, se for necessário, tá? Compartilhe com quem você conhece para você estudar junto, que estudando junto a gente entende mais, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece. Vamos que vamos e até a próxima.